Salve nerds, eu sou o Luiz Mário e com a chegada de What If, muita gente ficou curiosa para saber quem é o Vigia, essa figura milenária e misteriosa que observa os eventos do multiverso e como ele mesmo diz no final do primeiro capítulo, ele vê tudo, mas não deve, não pode e não irá interferir nos eventos do universo. Mas agora, será mesmo que isso é verdade? O Vigia apareceu pela primeira vez em Quarteto Fantástico Volume 1, edição número 13, em 1963, e ele é mais uma das criações do Stan Lee e do Jack Kirby. Ele pertence à raça dos Vigias e ao longo dos anos a origem dos Vigias passou por algumas reformulações, sendo que nós tivemos uma espécie de versão expandida da origem dos Vigias na edição número 0 de Pecado Original. Inclusive, se tu é daqueles que curte ler o HQ que nem eu, dá uma sacada no link que eu botei aqui na descrição para te poder ter acesso a HQ e conhecer de perto essa história que é contada em Pecado Original. O cânone da Marvel nos conta que há bilhões de anos atrás, a raça extraterrestre tecnologicamente avançada, conhecida como os Vigias, decide que tem o dever de ajudar os povos menos desenvolvidos do universo. No seu primeiro experimento proposto por Ichor, que é o pai do Ato, o nosso querido narrador, uma delegação de 4 Vigias levou todo o conhecimento sobre energia atômica até o povo do planeta Prosílicos. Os prosilicanos aceitaram o presente, mas usaram ele para desenvolver armas nucleares, entrando numa guerra que acabou levando ao genocídio de toda a sua população. Envergonhados pelo resultado das suas ações, os Vigias faziam um voto de que nunca mais voltariam a interferir nos assuntos de outras raças. O Ato até tentou convencer o seu pai, Ichor, que as suas intenções eram nobres, mas ninguém deu ouvidos para ele. Depois do incidente com os prosilicanos, o Ichor rascunha um código de ética estipulando que os Vigias não devem interferir nos demais povos e que a partir de então assumiriam uma conduta de observação passiva, só observando sem mais colocar o seu dedo nos demais povos e raças do universo. O Ato pergunta ao seu pai se esse voto de não interferência não seria um obstáculo para as raças que se encontram em situação de risco. E o Ichor aconselha o seu filho que não importa o que aconteça, eles jamais devem voltar a interferir nos assuntos de outros povos. Agora, se autoproclamando como os Vigias, eles viajam pelo universo, observando tudo que encontram pelo caminho. Milhares de anos após esses acontecimentos, o Ato se depara com uma situação que colocaria à prova o voto dos Vigias, quando ele encontra um povo chamado Yurds, que tinha um péssimo hábito de mandar todo o seu lixo atômico literalmente para o espaço, o que era uma ameaça para os demais planetas à volta. O Ato observou toda essa massa de lixo atômico se formando por décadas, até que um dia uma supernova empurra um planeta para fora da sua órbita e esse planeta se choca com toda essa massa de lixo atômico, destruindo todo o lixo que havia sido jogado no espaço e também matando todo mundo que habitava aquele planeta. Isso, de certa forma, serviu como uma confirmação para o Ato que o seu pai estava certo e que eles devem deixar que o universo resolva seus problemas de forma natural, sem intervenções de ninguém. Eventualmente, os Vigias se fixaram nas luas de vários planetas habitados para observar de perto o que aconteceria nesses lugares, sendo que o Ato foi enviado para observar a Terra. Por isso ele construiu uma cidadela na nossa Lua, num lugar conhecido como Área Azul. A Área Azul é um ambiente artificial parecido com a Terra que foi explorado pela primeira vez pelo Quarteto Fantástico, que descobriu as ruínas de uma cidade alienígena por lá. Uma coisa que sabemos é que os Vigias podem procriar e reproduzir a sua espécie, mas nós não sabemos exatamente como isso funciona, já que eles têm a capacidade de desaparecer completamente e até mesmo renascer dos mortos. Ou seja, eles parecem ter transcendido qualquer método tradicional de reprodução. O Ato não apenas acompanhou os eventos históricos da Terra de perto, como também fez questão de observar os universos alternativos do nosso planeta. Ele tinha a intenção de encontrar uma realidade onde o seu povo não tivesse cometido o seu erro mais grave, mas até então o Ato ainda não foi capaz de encontrar essa realidade. Muitos anos mais tarde, um novo grupo de heróis conhecido como Quarteto Fantástico é formado após serem expostos à radiação cósmica e passarem por uma mutação que transformou eles em super-humanos. Numa das primeiras aventuras do quarteto, eles foram até a Lua para explorar a Área Azul. Chegando lá, eles são atacados por um cientista russo que também passou por um processo de mutação similar ao deles, conhecido como Fantasma Vermelho e os seus super macacos, que parece nome de banda de rock dos anos 60. A partir daí, os dois grupos iniciam uma batalha que leva o Vigia a se manifestar perante Fantasma Vermelho e o Coisa, onde ele revela sua missão e permite que as duas facções continuem lutando na superfície da Lua. Quando o Quarteto Fantástico sai vitorioso, o Vigia se manifesta mais uma vez e encoraja eles a seguir explorando as estrelas.
O Quarteto Fantástico então retorna para a Terra, enquanto o Fantasma Vermelho e seus super macacos são deixados à deriva na Lua. Ao se ausentar da Terra, o Vigia começa a observar outros mundos e universos alternativos que poderiam vir a ser uma potencial ameaça para o nosso planeta. Ele também observou várias realidades alternativas onde a raça humana teria avançado vários e vários anos. Certa vez, o Ato observava um mundo habitado por bárbaros, onde duas tribos lutavam pela linda rainha Calthea. O Vigia se apaixonou no mesmo momento que pôs os olhos nela, mas se recusou a interferir naquele mundo. Isso até um dos bárbaros ameaçar a vida da rainha. Aí o Ato não conseguiu se conter e apareceu no meio da rainha do bárbaro, botando brutamontes para correr. A rainha ficou tão grata ao ponto de convidar o Vigia para governar aquele mundo do lado dela. Mas o Vigia logo já cai na real e lembra que ele não pode se envolver dessa forma devido ao seu juramento, e por isso ele recusa o convite e passa a tratar a rainha com desprezo, que era para ela pegar nojo dele mesmo e mandar ele embora dali. O Vigia então retorna para sua cidadela na Lua, onde ele segue observando a Terra silenciosamente. Ele volta a focar suas observações na Terra, alternando entre viver na sua cidadela, na Lua, e na Terra natal dos Vigias. Agora, tu sabe quem já andou dando trabalho pro Vigia? Um tal de Kang, o Conquistador, que promete ser o mais novo grande vilão do MCU. Ao perceber que o Kang estava tentando conquistar o século VI, o Vigia solicitou a ajuda do Coisa e do Tocha Humana do Quarteto Fantástico, enviando eles para o passado para parar o vilão e preservar a história. E quando Reed Richards e a Susan Storm estavam prestes a se casar, o seu velho rival, Dr. Destino, usou um dos seus dispositivos para forçar um exército de supervilões a arruinar o casamento. Enquanto os super-heróis convidados lutavam contra os vilões, o Vigia apareceu para oferecer sua ajuda ao Reed Richards. Ele então transporta o Reed Richards para sua cidadela, permitindo que ele escolha qualquer uma das suas armas para expulsar os invasores. Caso tu esteja curioso para saber qual arma ele escolheu, ele usou um deslocador temporal para enviar todos os vilões para o mesmo lugar de onde eles vieram, apagando todas as memórias que eles tinham do ataque. Foi graças à ajuda do Vigia que o casamento pôde prosseguir sem mais interrupções, e como presente de casamento, o Ato deixou que o Reed e a Sue pudessem passar a sua lua de mel na sua cidadela na Lua. Apesar de todos os esforços do Vigia para manter o seu voto de não interferência, tudo mudou quando ele descobriu que o Surfista Prateado, o Arauto do Galactus, estava vindo para patrulhar o planeta Terra para ver se o nosso planeta poderia ser uma refeição deliciosa e nutritiva para o seu mestre. Usando um equipamento super avançado, o Vigia tenta disfarçar a Terra usando hologramas de fogos e destroços, causando um pânico global. Ele também alertou o Quarteto Fantástico sobre a ameaça que estava a caminho para que eles pudessem conter o Surfista Prateado. Entretanto, apesar dos seus esforços, o Vigia não foi capaz de prevenir que o Galactus chegasse até a Terra. Quando ele percebe que não seria capaz de convencer o Galactus a poupar a Terra, ele dá um upgrade nos poderes do Tocha Humana e guia ele através do hiperespaço até a nave do Galactus para recuperar o Nulificador Supremo, que é a única arma conhecida por ser poderosa o suficiente a ponto de destruir um universo inteiro, além de ser o único item capaz de botar medo no Galactus. Quando o Tocha consegue pegar o Nulificador, o Vigia guia ele de volta até a Terra, onde o Senhor Fantástico usa a arma para forçar o Galactus a se render. Após banir o Surfista Prateado por exílio por ter ajudado o Quarteto Fantástico, o Galactus deixa a Terra para procurar por um novo mundo que ele possa consumir. Um tempo depois, o Dr. Destino rouba o poder cósmico do Surfista Prateado. O poder cósmico é o que permite que o Surfista Prateado se teletransporte através do hiperespaço, sendo que a distância que ele pode se teletransportar é quase ilimitada. Para evitar a tentação de interferir nesses eventos, o Vigia decide deixar o universo, mas mesmo sem a ajuda do Vigia, o Quarteto Fantástico ainda consegue dar conta da ameaça. Teve uma vez em que o Vigia acabou se dando muito mal ao enfrentar o soldado Kree conhecido como Capitão Marvel. Isso acabou levando ele a julgamento pelas suas inúmeras violações do Código de Ética dos Vigias. Em sua defesa, ele disse que acabou se identificando com as atitudes e emoções que ele observou na Terra e acabou se deixando levar pelo momento. Como resultado do julgamento, o Vigia foi liberado após prometer que nunca mais voltaria a interferir nos assuntos de outras raças novamente. Quem também estava presente no julgamento do Vigia era o seu sobrinho Aaron, um Vigia relativamente jovem, mentorado pelo seu tio e que ainda não tinha um sistema solar para observar. Fascinado pela Terra, o Aaron acabou quebrando o código dos Vigias ao manipular o Quarteto Fantástico e os Inumanos, colocando eles uns contra os outros. Com o passar do tempo, o Aaron se torna cada vez mais maldoso, a
Após clonar o Quarteto Fantástico e tentar criar um mundo em miniatura dentro da mente da Alicia Masters, que era a esposa do Coisa, o Aaron é pego pelo Dr. Destino, que aprisionou o poder dele dentro de um dispositivo. O Ato tomou conta do seu sobrinho enquanto ele se recuperava, mas antes que o Aaron pudesse ser julgado pelos seus crimes, os vigias ficaram preocupados com a ameaça imposta pelas gigantes entidades cósmicas conhecidas como Celestiais. Inclusive, se tu quer saber sobre os Celestiais que devem aparecer no novo filme dos Eternos, clica aqui nesse card, ou melhor, clica aqui nesse card aqui em cima, para te ficar sabendo tudo sobre os Eternos e, por consequência, tudo sobre os Celestiais. Ao perceber essa ameaça dos Celestiais, o Aaron se aproveita dessa oportunidade para se passar pelo seu tio Ato e manipular o Quarteto Fantástico para que eles recuperem a energia que o Dr. Destino roubou dele. Após concluir a primeira fase do seu plano com sucesso, o Aaron tentou fazer com que todo o universo fosse engolido por um buraco negro e então criar um novo universo que ele pudesse manipular. Quando o Quarteto Fantástico tenta impedir que o Aaron execute seu plano de destruição do universo, ele convoca uma legião de antigos inimigos do quarteto. Quem consegue dar um basta nessa bagunça é o Homem-Formiga, que destrói o dispositivo que o Aaron ia usar para criar o buraco negro. No fim das contas, o Ato castiga o seu sobrinho, dissipando toda a sua energia e usando ela para reviver o líder dos Vigias. Apesar disso, o Ato é destituído do seu título e exilado pelos outros vigias por causa das suas atitudes consideradas como controversas. Apesar da sua expulsão, o Ato continua observando a Terra, interessado nas vidas e nos dilemas dos seus habitantes. Depois de um tempo, ele é reintegrado aos vigias e testemunha a morte do Galactus, que foi destruído por uma aliança intergaláctica de heróis liderada pelo seu arauto, o Surfista Prateado. Quando o Celestial Sonhador acordou do seu sono, o Ato sentiu a sua presença e decidiu que era melhor se virar e desviar o olhar da Terra como quem não quer nada. Sabe como é? O que o vigia não vê, o vigia não sente. Mais tarde, o Celestial escaneou o Ato e descobriu que o vigia havia quebrado seu pacto de não interferência nada menos do que quase 400 vezes. Eu vejo tudo, mas não devo, não posso e não vou interferir. Pura balela. No famoso arco conhecido como Pecado Original, a cidadela do Vigia é atacada por uma aliança de vilões poderosos. Enquanto ele lutava, um vilão conhecido como o Olho, que invejava o poder do Vigia, acabou atirando nele. O tiro não matou o Vigia, mas como ele estava inconsciente, ele teve um de seus olhos removidos. Quando o Nick Fury foi até a cidadela investigar o que aconteceu, ele encontra o Vigia se recuperando do ataque. O Nick Fury pergunta quem são os culpados por tudo aquilo, mas o Vigia se nega em contar por causa do seu juramento. Aquele mesmo que ele quebrou quase 400 vezes. Quando o Nick Fury descobre que todas as informações que o Vigia tem sobre o universo ficam armazenadas nos seus olhos e que ele precisaria do olho do Vigia para parar os criminosos antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, ele não pensa duas vezes e mata o Vigia para pegar o olho que havia restado. O cadáver do Vigia é encontrado pelo Thor e esse evento imediatamente inicia uma investigação para encontrar quem foi o responsável pela morte do Vigia. No fim da crise, o Nick Fury é punido pelo Conselho dos Vigias pelo assassinato do Ato. Eles concederam a ele o restante do poder do Ato, transformando o Nick Fury em O Invisível, que é um ser sobrenatural que vive na Lua e deverá ficar no lugar do Vigia, observando os acontecimentos da Terra, sem nunca mais poder interagir com seu planeta natal. Após a tentativa frustrada da raça alienígena conhecida como Kotat de dominar o universo, as suas avançadas e misteriosas armas são confiscadas pelos Vingadores e pelo Quarteto Fantástico, sendo analisadas durante um encontro na Lua. Depois que os anciões do universo falham ao reconhecer a origem, mesmo apesar de terem um vasto conhecimento, as armas são deixadas para trás. Quando o Invisível reúne as armas para estudá-las, uma reação faz com que o Ato se manifeste e saia de dentro do olho do Nick Fury. Ao reconhecer que as armas são de tecnologia dos Vigias, o Ato se prepara para um conflito que está por vir, o retorno da Primeira Guerra, e convoca o Nick Fury como seu comandado. Agora que tu sabe tudo sobre o Vigia, não esquece de comentar aqui embaixo o que mais tu gostaria de saber sobre o universo da Marvel e também deixa o teu apoio deixando o teu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Isso é muito importante para que esse canal possa seguir produzindo mais conteúdo para vocês. E é claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber sempre o que rola por aqui e se manter informado sobre o universo da Marvel. Te aconselho fortemente também a dar uma olhadinha nesse vídeo aqui para te ficar bem informado e saber mais detalhes sobre os filmes e séries que estão rolando por aí. Esse aqui é o Danos Morais, eu te vejo na próxima timeline.